Olá, amantes da psicologia, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. E hoje ficaremos com truques psicológicos tão geniais que você vai querer testar na primeira oportunidade. Por mais que pesquisas, livros e experimentos a respeito do poder da linguagem corporal se multipliquem feito coelhos, sabemos que não há milagre que possa ser feito através somente do efeito indireto de nosso comportamento, corpo e postura. Há, porém, uma porção de pequenas dicas e truques, não só corporais, como de comportamento e de linguagem, que, quando postos em prática, podem sim melhorar e facilitar nossas relações em diversos contextos e situações. Assim, separamos aqui 12 desses truques que podem ajudar nossa confiança e, com isso, influenciar no resultado de nossa atitude em situações adversas, desconfortáveis, difíceis ou simplesmente novas. Coloque-os em prática e, na pior das hipóteses, será capaz de criar laços e transformações positivas na sua relação com as pessoas. E, quem sabe, ainda perceberá mudanças efetivas em tais situações. Número 1. Procrastinação. Para quem gosta de deixar para depois o que é preciso ser feito e vê as tarefas se acumularem com angústia, uma boa dica é pensar a respeito do que precisa ser feito antes de dormir. Assim, seu cérebro começa a efetivamente organizar o trabalho. E quando for a hora de efetivamente realizá-lo, uma boa parte do esforço mental já terá sido feito. Número 2. Situações de enfrentamento. Se você sabe, por exemplo, que terá uma reunião dura com seu chefe e que ele poderá pegar pesado com você, sente próximo a ele. É muito mais desconfortável brigar agressivamente com alguém quando essa pessoa está ao seu lado. E as coisas assim tendem a serem mais fáceis. Número 3. Para aprender mais facilmente. Um jeito eficaz de aprender melhor sobre algum assunto é tentar explicá-lo para outra pessoa. Nesta hora, costumamos simplificar o tema e reduzi-lo ao essencial, e assim focar no que de fato é o mais importante sobre o que estamos explicando. Isso nos ajuda a de fato compreender o conteúdo. Número 4. Para demonstrar interesse. Essa é uma dica clássica, para causar uma boa impressão em alguém e conseguir se aproximar dessa pessoa. Diga seu nome durante a conversa. É claro que não é preciso exagerar, mas repetir o nome de seu interlocutor é uma maneira eficaz de prender a atenção da pessoa, que se sente mais próxima e, com isso, mais engajada na conversa. Número 5. Descobrir se alguém está olhando para você. Quando nos bate aquela sensação de que tem alguém nos olhando, um caminho para descobrir de onde vem o olhar é fingir um bocejo enquanto olha para esse que parece te observar. Como o bocejo é contagiante, a pessoa provavelmente bocejará de volta. E bingo! Número 6. Olhar nos olhos. Apesar de ser por si só um bom truque para demonstrar interesse e aproximação, muitas vezes olhar outra pessoa nos olhos pode provocar incômodo. O truque é olhar entre os olhos da pessoa, que não perceberá diferença alguma, enquanto para quem olhar a estranheza é muito menor. Número 7. Conseguir a informação que deseja. Se você fez uma pergunta e seu interlocutor não a respondeu ou respondeu parcialmente, uma dica é permanecer em silêncio e manter o contato visual ao longo desse silêncio. A tendência é que isso pressione um pouco a outra pessoa a responder de fato. Vale tomar cuidado para não irritar quem está respondendo. Número 8. Ter confiança antes de um evento. Ao invés de roer as unhas ou fumar um cigarro, se você está na ansiedade por um compromisso ou evento importante, tente mascar um chiclete. O motivo é interessante. Nosso cérebro é programado para se sentir mais seguro quando estamos comendo algo. Número 9. Finja um sorriso. Pode parecer o símbolo do contrário, mas o fato é que nosso cérebro troca informações constantes com o nosso corpo. E se estamos em um dia triste, fingir um sorriso é uma maneira de fazer nosso corpo afetar nosso cérebro, mesmo que não seja verdade. Assim, os neurônios ligados à felicidade também são afetados e o sorriso falso pode virar um sorriso verdadeiro. Número 10. Para tirar uma música da cabeça. Se você está enlouquecendo há horas ou mesmo dias com um trecho de uma música na cabeça, tente pensar no fim da música. Trata-se do que se chama de efeito Zeigarnik. A ideia é de que nosso cérebro se fixa mais em tarefas incompletas e lembra mais delas do que de tarefas que foram concluídas. Número 11. Para andar em ruas lotadas. Às vezes, uma calçada se torna impossível diante de tanta gente disputando o caminho. Para conseguir superar melhor o tráfego humano, fixe seu olhar na direção que está caminhando. As pessoas tendem a olhar nos olhos das outras para saber em que direção estão indo. Com isso, elas desviarão de você.
Número 12. Para ser levado a sério. Quando for dar um conselho ou mesmo uma opinião sobre certo tema e quiser parecer mais esperto, confiável ou simplesmente ser mais levado a sério, estudos sugerem que um truque eficaz é dizer se tratar de algo que seu pai lhe ensinou. As pessoas tendem a confiar em figuras paternas e assim ouvir melhor o que está sendo dito. E para você que ficou até agora assistindo o nosso vídeo, vamos adicionar 4 hacks psicológicos que vão te ajudar a vender mais. Você já parou para se perguntar quais padrões de pensamento são mais comuns na mente dos consumidores? Pode parecer difícil entender e muito mais ainda tentar prever o que as pessoas podem pensar ou sentir sobre determinado produto. Entretanto, existem teorias psicológicas capazes de explicar alguns padrões comportamentais e nos ajudar a modelar nosso negócio para vender mais. Número 1. Efeito de ancoragem. Efeito de ancoragem é uma tendência irracional humana de julgar algum objeto baseado ou ancorado em uma característica específica ou informação previamente recebida. Isso é justificado, pois seres humanos têm a tendência de fazer julgamentos levando em consideração experiências passadas ou informações adjacentes. Saber como esse efeito funciona pode te ajudar a pensar na melhor forma de apresentar informações sobre o seu produto. Um experimento clássico feito para comprovar esse efeito no pensamento humano é o experimento do charuto. Nesse experimento, os participantes devem escrever os 2 últimos dígitos do seu CPF em um pedaço de papel. Logo após, os experimentadores pedem para os participantes escreverem o valor que pagariam em um charuto para dar de presente a qualquer pessoa. O resultado mostra que quanto maior o número formado pelos 2 últimos dígitos do CPF, maior a tendência a gastar mais dinheiro no charuto de presente. A explicação para a relação direta entre esses 2 números é justamente o efeito de ancoragem. Muitas pessoas, assim como eu, não fazem ideia de preços de charutos, e seu cérebro inconscientemente busca um número para basear sua resposta. Nesse caso, um número facilmente acessível formado pelos 2 últimos dígitos do CPF, previamente escrito, pode não parecer fazer muito sentido racionalmente, mas foi justamente isso que o estudo quis provar, que nossas mentes funcionam de maneira muito menos racional do que imaginamos. Como saber disso pode te ajudar a vender mais? Pensar cuidadosamente nas informações numéricas próximas ao preço do seu produto pode ser um diferencial. Números mais altos, por exemplo, podem fazer parecer que o preço do seu produto pareça mais aceitável. É claro que esse tipo de conhecimento pode ser utilizado de forma mal intencionada, como ocorre em algumas ocasiões na Black Friday brasileira. Mas existem formas de utilizar essa tática de maneira ética, sem enganar o consumidor. Uma forma interessante de explorar esse efeito no varejo é colocando um número máximo de itens que cada pessoa pode comprar. Estudos comprovam que se você colocar um produto em promoção com a restrição no máximo 10 por pessoa, as pessoas acabam comprando em quantidade muito maior do que não colocando restrição alguma. Isso ocorre porque o número máximo de itens serve como uma referência para o consumidor, como uma âncora. Número 2. Psicologia da precificação. Agora que você já entendeu o efeito de ancoragem e como utilizá-lo para apresentar números do seu produto, é hora de entender como o consumidor percebe o preço do seu produto e como utilizar isso a seu favor. Embora o preço deva sempre se basear em dados mais precisos da organização, como os custos, uma análise psicológica sobre como o consumidor vê o preço também pode te ajudar a dominar o mercado. Uma das maneiras mais utilizadas para fazer com que os preços pareçam mais baixos é reduzindo um preço inteiro em 1 centavo. Um valor de R$2 tornaria-se R$ 1,99. Essa técnica é especialmente utilizada em produtos em que os consumidores não prestam muita atenção ou em produtos que não possuem informações muito detalhadas. Essa técnica geralmente funciona, pois o cérebro costuma fazer arredondamentos automáticos, dando mais peso ao dígito da esquerda. A técnica é muito difundida e comprovada por alguns estudiosos americanos. Gigantes como a Apple costumam utilizá-la para precificar seus produtos. Outra forma de utilizar a psicologia dos preços a seu favor é expondo 2 produtos semelhantes lado a lado, mas com uma diferença grande de preço entre eles. Pode parecer inacreditável, mas muitos consumidores acreditam que o produto cujo preço é mais alto possui qualidade maior e acabam comprando aquele mais caro, mesmo que este não apresente diferenças substanciais. Número 3. Efeito de priming.
O efeito de priming é definido pela psicologia como um processo implícito que ocorre na memória na exposição de um estímulo específico. Em outras palavras, uma reação equivocada no consumidor que pode ser causada inconscientemente por um estímulo visual, auditivo ou olfativo. Um experimento clássico que explica bem as consequências desse efeito foi conduzido por North, em 1989. Neste estudo, músicas típicas da França e da Alemanha foram tocadas numa loja de vinhos em dias alternados. No mesmo período, foram monitoradas as vendas de vinhos franceses e alemães. Como você pode imaginar pelo efeito descrito, os vinhos franceses venderam mais nos dias em que tocou música típica francesa, enquanto o mesmo aconteceu para a música alemã. Além disso, ao sair da loja, os consumidores responderam a uma breve pesquisa que perguntava se eles haviam percebido a música de fundo e a levado em consideração para sua compra. A grande maioria revelou que a música não teve influência alguma, mesmo o resultado mostrando que o efeito da música foi significativo. Sendo assim, inserir estímulos familiares com seu produto podem ajudar o consumidor a escolher um produto específico, mesmo sem ter consciência disso. E por fim, número 4. Evitação de perdas. Todos nós evitamos perdas. O sentimento associado a perder certa quantia de dinheiro é muito mais intenso do que ganhar essa mesma quantia. Isso é um estudo feito por Kahneman e Tversky, em 1979. Por isso, trabalhar com as informações em termos de perdas pode ser muito mais impactante do que trabalhar em termos de ganhos. Uma das formas que as empresas têm achado para trabalhar com esse efeito psicológico é dando cupons de desconto para a próxima compra. Se você já possui certa quantia em dinheiro para gastar na loja, certamente sente que não utilizar esse saldo seria uma perda. Além disso, é muito comum fazer com que o consumidor sinta-se mais motivado a comprar quando você fala que tem poucos produtos no estoque ou que muitas pessoas estão procurando aquele produto. É o caso de um site conhecido, que sempre coloca em seus anúncios o número de pessoas que têm pesquisado pelo lugar e quantos quartos ainda estão disponíveis. Isso ocorre pois o consumidor tem medo de perder a oferta. Bom, o que nós podemos aprender com tudo isso? Estudar o comportamento do consumidor é essencial para decidir quais são as melhores formas de apresentar e vender seu produto. Detalhes simples, como informações próximas do produto que você quer vender, podem fazer uma diferença significativa no volume de vendas. Mais uma vez, nós do Psicologia e você agradecemos a sua companhia. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha e o seu comentário. Obrigado.